Boa noite, Pai. Boa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 144. Abra o seu celular na Bíblia no Salmo 144. Salmo 144. Vamos ler. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem eu me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que te interesses? E aqui fala que o homem é como o sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Nós vamos ler só até aqui. Queridos, se tem uma coisa que nós temos aprendido, que é como a gente enfrenta os nossos dias difíceis. Os dias difíceis todos nós temos. Tivemos, temos, teremos, certo? Não é porque somos filhos de Deus que não teremos dias difíceis. Mas a diferença é que nós temos o céu a nosso favor. Amém? Amém. Então, se você puder orar com a pessoa que está aí pertinho de você, mas não uma oração de petição, é uma oração de louvor, de agradecimento, porque Deus é bendito, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele nos treina para a guerra, Ele é o nosso aliado, está aqui comigo, com você. Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre de proteção. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso escudo, aquele em quem nós nos refugiamos. Amém? Amém. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por Ele ser tudo para nós e em nós. Amém? Nós enfrentamos os nossos dias assim, olhando para o Senhor e dando louvor a Ele.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente tem crido e ensinado em todo o tempo, e esses dias que são difíceis em nossas vidas, eles acontecem. Mas o que nós temos que fazer não é olhar para dentro, não é silenciar, não é correr no vizinho do lado, nem mesmo, não estou falando que você não precisa, tá? Nem pode, não pode. Nem mesmo ligar o pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que nós temos o Senhor a nosso favor. Então, quando as batalhas vêm, quando as situações acontecem, é natural para o homem natural que a gente comece a ficar mais preocupado, silenciado, quieto, não é? Ou é só comigo que acontece isso? Quando você está no meio de batalha, você fala demais ou você fica quietinho? Quietinho? Então, às vezes, a gente fica ali, né? Eu brinco que fica ali ruminando o problema, olhando para ele. Mas tem uma coisa que o inferno não dá conta e o céu vai, assim, acontecer uma festa enorme. Que quando você deixa de olhar para dentro, deixa de olhar o problema, olha para Deus e você começa a liberar o louvor que está na sua boca. Aí, irmão, a coisa muda completamente. Porque acontece um encontro divino. O Senhor, Ele está por você, Ele se move através de você e Ele quer se manifestar através de você, trazendo palavras, trazendo soluções. Mas enquanto nós estamos olhando para os nossos problemas, Deus não vai empurrar seu problema e falar, deixa eu falar com você. Deus não vai fazer isso. Porque Deus é digno de toda honra, todo louvor. E Ele é digno da sua honra e do seu louvor no dia em que você está triste? Me diz. Sim. Amém? Amém. Sim. E no dia que você está ansioso? Ansiosa? Também. E no dia que você está com raiva? Amém? Amém. Então, olha só que coisa incrível que acontece no reino. A gente entrega a raiva e sai com a vitória. A gente entrega a confusão e sai com a vitória. A gente entrega a ansiedade e sai com a vitória. A gente entrega o temor e sai com a vitória. Porque a palavra diz em Isaías 42:13: o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado e o grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Amém? Amém? Quando você abre a sua boca em adoração, reconhece que Ele é o único e capaz de resolver as questões, que Ele te ama como um pai, tem interesse em mudar as circunstâncias na sua vida, porque Ele já conhece todos os seus dias. Você está conhecendo o dia só hoje, mas Ele já viu todos os seus dias. Quando você olha para Ele, Ele vem de encontro. Acontece um encontro divino. Amém? 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 Louvado seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de orar. Você já orou com as pessoas aqui? Eu gostaria de orar. Feche seus olhos. Quero que você observe o que você tem para entregar ao Senhor hoje. Talvez a única coisa que você tenha para entregar hoje seja alguma emoção desagradável, algum pensamento. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, eu vou entregar minha adoração, meu louvor, mas às vezes o que está dentro de nós é um tumulto tão grande. Entregue isso ao Senhor. Deixe o Senhor te reposicionar. Muitas vezes nós somos colocados num lugar de responsabilidade muito novos como crianças. E nós crescemos achando que tudo a gente tem que colocar nas costas. E a gente não deixa Deus ser o nosso Pai e nos ensinar a sermos amados, protegidos e providos. Então, nessa noite, eu quero orar com você.
Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para compreender, aceitar e nos rendermos à Tua paternidade. Obrigado porque o Senhor, como Pai, é aquele que nos protege, é aquele que provê, é aquele que nos guarda, é aquele que nos ensina até mesmo a guerrear. Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos entregar todas as coisas diante do Senhor. Não há nada na nossa vida que o Senhor não conheça. Não há uma emoção, um pensamento, um ato que o Senhor já não tenha conhecido. E conhecendo a nossa vida intimamente, o Senhor decidiu nos amar. Então, Senhor, nós nos rendemos nessa noite a Ti. Nós recebemos o Teu amor. Nós cremos no Teu amor. Sabemos que o Teu Filho, Jesus, veio até nós para que nós pudéssemos o aceitar, nos conhecer, então nos reconhecermos como salvos, lavados, remidos diante de Jesus e através dele, para sermos colocados numa família real. Obrigado porque nós somos filhos e como filhos nós somos protegidos, somos guardados, somos amados e o Senhor vem a nosso favor. Então, Senhor, nessa noite nós deixamos a nossa ansiedade diante do Senhor. Nós deixamos esses problemas específicos onde nós carregamos uma responsabilidade que muitas vezes nem é nossa. Nós colocamos diante do Senhor. E nós dizemos: Senhor, estamos saindo deste lugar de alto sacrifício. Nós estamos saindo deste lugar onde nós estamos carregando toda a família. Nós estamos saindo deste lugar de ofensa. Nós estamos saindo deste lugar de crítica. Nós estamos saindo deste lugar. E estamos deixando Jesus entrar neste lugar. Convide o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Convide o Senhor Jesus para entrar neste lugar. O Senhor é muito poderoso para resolver aquilo que você não conseguiu resolver a vida inteira. Ele é poderoso para resolver. Deixe o Senhor consolar o seu coração. Senhor, nós oramos. Existem corações aqui, Senhor, que têm acreditado que estão sós neste mundo. O Senhor possa iluminar o entendimento e mostrar, Senhor, a Tua presença poderosa, trazendo, Senhor, essa vida guardada em Ti e para Ti. Senhor, nós liberamos essa palavra. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor faz o solitário habitar em família. E nós oramos, Senhor, para que a FAI seja essa família, para que a presença do Senhor seja tão clara, tão poderosa, para que as pessoas possam entrar nesse lugar e saibam: estou em família, me sinto confortável. Pai, nós deixamos essa dor, nós deixamos essa mentira aqui diante do Teu altar. Nós não estamos sós, porque a Tua palavra diz que o Senhor prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. E, Senhor, nós nos apropriamos dessa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer para a tristeza, nós podemos dizer para a solidão, nós podemos dizer para as mentiras, para o engano, para o isolamento, para a depressão: eu não estou só, o Senhor está comigo, Ele vem a meu favor, Ele me preparou para essa situação, Ele treinou as minhas mãos, Ele me treinou para que eu passasse por isso com Ele, porque Ele vence as minhas guerras. Senhor, nós colocamos, irmão, Senhor, está falando muito claramente comigo, pessoas aqui que passaram a vida carregando o peso e a responsabilidade familiar.
Você pode ter irmãos e irmãs, mas você se sente como uma pessoa responsável. E as pessoas têm dito para você, você não precisa carregar esse fardo. E você mesmo assim tem que carregar. O Senhor está te dizendo nessa noite, saia deste lugar. Entregue o teu fardo a mim. O meu fardo é leve, o jugo suave. Deixe que eu resolva. Deixa que eu intervenha. Deixa que eu faça aquilo que você não conseguiu mudar na sua família. Então, se essa é a sua questão, levanta a sua mão nessa noite e entregue esse fardo ao Senhor. É como um banco, irmãos, mas é um banco celestial. A gente entrega aquilo que é pesado e não damos conta. E o Senhor derrama a graça dele sobre nós. Senhor, eu oro agora por essas mãos levantadas que o Senhor conhece, que o Senhor trouxe aqui. Eu oro, Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra, porque o Senhor quer tirar esse fardo pesado e quer intervir com milagres, prodígios, maravilhas, salvação e cura nessas casas. E eu oro agora para que os meus irmãos que estão com a mão levantada sintam agora em seus corações a fé crescendo, aumentando e vendo o Senhor como o Senhor vê, olhando para as circunstâncias na família como o Senhor vê, e que eles possam agora deixar isso, esse fardo diante do Senhor, sabendo que o Senhor ama mais a família, sabendo que o Senhor cuida mais, sabendo que o Senhor entende mais do coração de cada um, sabendo que o Senhor ama famílias. Nós te entregamos, Senhor, as nossas famílias. Te entregamos essas responsabilidades que fomos colocados muito cedo. E colocamos diante do Senhor. E nessa noite nós levantamos as nossas mãos em adoração. Que você agora possa levantar a sua adoração e dizer, Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso, Tu és aquele que muda a minha sorte, Tu és aquele que muda a minha família, Tu és aquele que muda o que eu estou sentindo, Tu és aquele que muda aquilo que eu pensava sobre a minha família, Tu és aquele, Senhor, que não deixa o fim acontecer antes que o Senhor dê a palavra. Às vezes você está pensando que é o fim, que as coisas não vão mudar. O fim, quem dá é o Senhor. A palavra só vem para o fim quando Ele entra na situação. Então, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por situações mudadas, por milagres manifestados, por mentes e comportamentos alterados. E os primeiros milagres somos nós, crendo no Senhor, no Teu poder, crendo na Tua intervenção. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E essa noite vocês vão ajudar a nossa irmã Júlia a adorar ao Senhor. Todos nós vamos adorar o Senhor com intensidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos cantar no karaokê, viu? Aleluia. Vamos adorar a única que é digna de receber o nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa arma mais poderosa. O Senhor nos equipou. Então adore ao Senhor. Ele já nos disse hoje que estamos preparados para a guerra quando olhamos para Ele. Então aproveite esses momentos que você tem. Olhe para o Senhor. Adore o Senhor. O Senhor Ele vai trazer soluções específicas para vocês essa noite. Então espere com expectativa o que o Senhor irá fazer. Amém? 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 Vai chegar, irmãos. Solta o som, DJ. Aleluia.
Enquanto isso, vamos adorar o Senhor sem música mesmo? O que vocês acham? Adore o Senhor, a música venha. Cante ao Senhor, salmodie ao Senhor. Ele é digno de tudo. Digno do nosso louvor, da nossa adoração. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. E tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Vai pra Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti nossa. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Vai pra Ele, tudo vem de ti. Pois tudo vem e tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. E a igreja exalta o Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos.
Tu, Jesus, Tu és digno de tudo, santo és, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Grato pela obra de salvação. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Declare o Senhor grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Luta nossas batalhas. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És lindo, Obrigado, Senhor. tu és maravilhoso, Senhor. Deus. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, desce ao Senhor. E dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus, força nossa, tu és a nossa força, aquele que tem nos sustentado, aleluia. Enquanto a gente estava louvando, adorando ao Senhor, pude ver um rio, bem um riachinho descendo, e onde ele passava, aquilo que estava seco começou a ficar verde novamente. Eu vi assim, as palavras caindo, ansiedade, tristeza, doença nesse rio, esse rio levando. Quantos creem nisso? A sua oração vai levar tudo isso. Nós estamos entregando no altar do Senhor a nossa vergonha, a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, as nossas enfermidades. O Senhor já levou. Jesus já levou. Nós estamos trocando o nosso fardo com o dele. O nosso é pesado, o dele é leve. Nós trocamos com o Senhor nessa noite. Amém? Nós vamos caminhar nessa semana leves. Nós vamos caminhar leves porque estamos entregando, deixando no altar tudo que é pesado, tudo que está doendo, tudo que está incomodando, tudo que está trazendo sofrimento, entregamos ao Senhor, lançamos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Fale para ele. Tu és santo, ó Senhor.
Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Senhor. Nós seguiremos em frente, não somos os que retrocedem. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Fale pra ele, só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. O amor. Amamos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Quase que a gente chegou até o fim sem errar no karaokê. Glória a Deus. Enquanto nós declaramos mais uma vez, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives Carlos. Essa consciência da presença do Senhor é que nos faz seguir em frente, amém? Nós vamos declarar mais uma vez esse pedacinho. E você pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas, semear a sua semente poderosa, amém? Nessa noite. E nós vamos declarar que nós confiamos só no Senhor, amém? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra
podem se assentar. Aleluia. Pontuação 100 de 100, viu, irmãos? Glória a Deus. 2023, ano da construção. Aleluia. Ano da construção. Glória a Deus. É um ano poderoso. Nós temos visto aceleradamente as palavras do Senhor, as promessas de Deus se cumprindo. Amém? Amém. Outubro, a palavra que o Senhor nos deu é obediência. Nós temos aprendido sobre obediência. Obedecer é melhor que sacrifício, amém? Domingo passado o pastor trouxe uma palavra, hoje tenho certeza que será melhor que a do domingo passado, amém? Que é sempre, o Senhor tem nos surpreendido todos os meses. Domingo é inegociável. Domingo é dia de estarmos aqui reunidos, adorando ao Senhor, unidos, em unidade. Assim Deus derrama a sua bênção sobre nós, amém? Jejum pelo retorno, todas as terças-feiras. Nós temos jejuado pelos nossos pré-crentes. Então, jejuem, coloquem lembrete no celular de vocês. Mas não deixem de orar e jejuar, para que os nossos amados estejam conosco aqui adorando ao Senhor e recebendo do Pai tudo o que Ele tem para nos dar. A gente não quer ninguém de fora, ninguém para trás. Então continue jejuando, não desistam, porque essa semente que vocês estão plantando vai florescer, vai transbordar para todo mundo que está ao redor do nosso pré-crente favorito. Amém? Amém. Hombridade, todas as terças-feiras às 19h30, os homens se reúnem online pelo Zoom. Então, se você ainda não participa, não percam, participe com os irmãos. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para eles, tem sido uma bênção para a família deles também. E nós, mulheres, nos reunimos todas as quartas-feiras às 19h30, também online pelo Zoom. Tem sido um tempo muito precioso, um tempo de refrigério, de alegria, de consolo. O Senhor tem dado palavras poderosas para nós. Então participem também todas as quartas-feiras. Nós vamos passar um vídeo para os irmãos agora. Nós temos uma ativação para outubro. Nós vamos aprender a testemunhar a bondade do Senhor. Todo mundo já sabe, né? Já sabem testemunhar a bondade do Senhor, amém? Mas na ativação nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo algumas opções que você pode fazer durante esse mês. E eu gostaria que todos participassem, amém? Então presta atenção, o vídeo é 2 minutinhos só. Ouçam e vamos praticar. Ativação outubro. Testemunhar a bondade de Deus. Compartilhe seu testemunho. Opção 1. Compartilhe seu testemunho nas redes sociais ou mande 1 ou 2 mensagens para pessoas específicas. Opção 2. Combine com um amigo e vá encontrar alguém em sua comunidade que não conheça Jesus e pergunte se pode compartilhar a história da sua salvação com ele. Opção 3. Compartilhe seu testemunho com um membro da família que ainda não é salvo ou alguém em sua comunidade. Comece perguntando ao Senhor com quem deve compartilhar sua história nas redes sociais ou talvez alguém na sua lista de contatos com quem você não fala há um tempo. Mande uma mensagem, conecte-se com eles e diga que quer encorajá-los com o que Deus tem feito na sua vida. Então, compartilhe a versão curta de 5 minutos do seu testemunho. Se não souber o que compartilhar, conte algo que Deus esteja fazendo no momento em você e siga o Espírito Santo no processo. Queremos que você aprenda a como construir conexão, ser intencional e criar portas abertas. Encontre alguém da comunidade, em uma cafeteria ou até mesmo um velho amigo e simplesmente pergunte se pode compartilhar sua história com eles, então peça para ouvir a deles. Não torne esse momento um tempo para apenas compartilhar a sua história, mas foque em conectar-se com eles e amá-los. 1 Pedro 3, versículo 15,
fala sobre sempre estar pronto para dar a razão da esperança que você tem. Agora que recebeu instruções práticas sobre compartilhar sua história, é um ótimo momento para sair com algumas pessoas e compartilhar o testemunho do que Jesus fez por você. Isso não significa que precisa ser longo, mas mantenha em menos de 2 minutos. Apenas compartilhe a simples verdade do que Jesus fez por você e libere a esperança que possui. Se não tiver um membro da família que não é salvo, encontre alguém na sua cidade ou vizinhança que não conheça Jesus. Então vamos testemunhar a bondade de Deus. Amém? Vamos testemunhar a bondade de Deus. Há esperança em você? Amém. Então, eu começando? Eu quero para eu começar. Vamos testemunhar a bondade de Deus, amém? Então depois o pastor vai mandar no grupo esse vídeo para vocês verem as opções e compartilhem com o vizinho, com sua família, o seu testemunho, a sua história, amém? Então eu vou começar já, para vocês saberem. Na semana passada eu tive um dia, na terça-feira, eu tive um dia bem difícil, aquele dia era só Jesus, eu até que hoje. E aí eu estava orando e falei, nossa Deus, eu queria só ouvir o Senhor falando assim, minha filha, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Mas eu quero ouvir mesmo, outra pessoa falando comigo. Aquelas filhinhas assim, fala comigo, pai, por favor, eu quero ouvir. E aí, enquanto eu estava nós fazemos parte de uma escola sobrenatural, e aí eu não costumo entrar ao vivo nesse horário, eu entrei, eu estava sozinha, e numa sala com 270 pessoas, tem uma irmã lá da Califórnia, ela já tinha até voltado para o lugar dela e voltou, me chamou, Júnia Oliveira, e começou a falar. Deus Pai começou a falar comigo, que eu sou a filha amada dele, tudo que eu pedi para ele falar comigo, que eu sou a filha amada dele, que eu estava me pegando no colo, ele estava me fortalecendo e falando que estava me levando lá na minha infância, algo que ele quer tratar nesse tempo, e eu tenho certeza que nada vai ficar para trás, o Senhor ele quer explorar por completo. Então ele falando que eu sou a filha amada dele, reforçando, tá, gente? Então vocês fiquem sabendo que eu sou muito amada e que estava derramando em mim esse amor para transbordar. Então eu vou amar todo mundo, tá? Porque o amor do Pai está em mim e vai transbordar para a vida das pessoas. Então eu quero testemunhar isso. Que às vezes a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, meu Deus, estou passando por um perrengue hoje, o que eu vou fazer? E o Pai vai lá e joga aquele bálsamo, aquele consolo. Fala, eu estou te vendo, viu filha? Você é minha filha e eu amo você. O Senhor ama vocês também, tá bom, filhinhos do Pai? Amém? E esse é o meu testemunho da bondade de Deus. Testemunhem a bondade do Senhor para as pessoas ao seu redor, na sua casa, para a sua família. Ouça as pessoas, se conecte com elas. Eu tenho certeza que vai ser um mês muito poderoso e encorajador. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria chamar aqui as nossas crianças. Vamos abençoá-las e orar por elas. Elas vão ter agora a palavra. Aleluia. O negócio está cheio. Vamos abençoá-las? Pai, em nome de Jesus, te damos graças por esses pequenos do Senhor que aqui estão, pela palavra que vai se semear em seus corações. Deus, continue crescendo em graça, sabedoria, favor diante do Senhor, protegidas e guardadas, ó Deus, no teu esconderijo, para que jamais dado algum do maligno venha tocá-las. Continua-as livrando de todo mal, mantendo-as com saúde que vem do trono da tua graça, e que elas cresçam em sabedoria, graça e favor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem ir lá para a sala de vocês. Aleluia. Irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o tema que nós temos caminhado esse mês, que é a questão da obediência. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Mateus,
capítulo 21, a partir do verso de número 28. Mateus, capítulo 21, verso de número 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, queria trazer uma palavra para vocês. A obediência para nós, filhos de Deus, ela não vem no sentido de que nós sejamos abençoados. Ou seja, a gente não obedece para ser abençoado. A gente precisa entender que nós somos abençoados em Jesus. A bênção para nós se encontra em uma pessoa e se encontra na pessoa de Jesus. Nós obedecemos como fruto do reconhecimento de que nós já somos abençoados. Isso para nós muda toda a tônica da nossa caminhada. Eu não obedeço para ser, eu obedeço porque eu sou. E esse enfoque precisa ficar marcado na nossa vida. Como filho amado do Pai, eu preciso demonstrar o prazer e a alegria que eu tenho em obedecer a Deus. A bênção vem na minha vida por conta de Jesus. Em Efésios nós lemos que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas a gente precisa entender que às vezes existe uma grande incoerência, porque nós proclamamos uma coisa com os nossos lábios, mas o nosso proceder é algo completamente diferente. Nós vimos semana passada que Jesus, ele aprendeu a obediência, e todos aqueles que o obedecem são abençoados por Deus. E aí então, em determinado momento do seu ministério, Jesus ele é interrogado sobre essa questão de obediência. Mateus capítulo 21, verso de número 28, diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Eu queria chamar a atenção porque Jesus não está falando aqui de servo, não está falando aqui de empregado. O texto é bem claro para nós. O que vocês acham? Um homem que tinha 2 filhos. Nós estamos falando de um pai dando a instrução para o seu filho. Então ele chegou para o primeiro e disse: filho, vá trabalhar na vinha hoje. Continuando. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. É muito interessante porque aqui em Mateus capítulo 21, Jesus começa a falar para a gente sobre essa parábola de 2 filhos. Ele diz sobre um filho que se recusa a servir o seu pai, mas depois ele arrepende. O primeiro filho disse: eu não vou, mas ele se arrepende e vai. O segundo diz que vai fazer um trabalho, mas acaba não cumprindo a sua palavra. E é muito interessante que no capítulo 21, nós encontramos aqui algumas pessoas religiosas, que são os publicanos e os fariseus, líderes religiosos da sua época, e que contrastam com a necessidade, porque eles se achavam obedientes a Deus, eles se achavam as melhores pessoas que havia na face da terra, eles se achavam os únicos dignos de Deus, eles se achavam então que eles eram os melhores, e por isso então eles se colocavam acima de todos os outros. E aí então esse capítulo 21 marca algumas coisas importantes do ministério de Jesus na face da terra. O primeiro evento importante que a gente vê no capítulo 21 é quando Jesus entra de uma forma triunfal em Jerusalém. Aquilo que ficou conhecido por conta da popularização do catolicismo do Domingo de Ramos. Mas era a entrada triunfal de Jesus, em que Jesus sobe num jumentinho e ele vai caminhando para Jerusalém. As pessoas tiram as suas vestimentas,
colocam no chão, dizem para Jesus: passa aqui por nós. Eles vão aclamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome de Jesus. E diz a Bíblia nesse capítulo 21 ainda, que chegando lá acontece algo interessante. Jesus vai ao templo, e no templo ele vê uma coisa completamente disfuncional. Ele vê um monte de gente fazendo câmbio, né? Havia habitantes de todos os lugares vindo a Jerusalém, e eles chegavam no templo. O templo era o lugar de oferecer o sacrifício, e para cada pecado cometido era necessário que um animal morresse pelo pecado para que a pessoa saísse liberta. E aí então as pessoas vendiam pombos ali em gaiolas, vendiam animais. E aí Jesus chegou então e fez algo interessante. Ele diz: olha, a casa do meu pai é para ser casa de oração para todos os povos. Mas Jesus chega lá e vê aquilo e joga tudo aquilo para o alto. E aí então Jesus purifica o templo. Logo depois que tudo isso acontece, Mateus 21 ainda, o capítulo que nós estamos lendo, Jesus, ele tem fome, ele chega diante de uma figueira, e quando ele chega na figueira para pegar um figo, só tem folhas, e Jesus então amaldiçoa essa figueira. E é tão interessante que Pedro, no outro dia, fica assim abismado, e ele disse: Senhor, a figueira secou com a tua palavra. Ela estava completamente seca. E aí então Jesus amaldiçoa essa figueira, e a figueira então ela seca de um momento muito repentino. Agora pode parecer algo muito esquisito essa fala de Jesus para a figueira. Nesse capítulo 21 nós estamos vendo, nós estamos entendendo, nós estamos começando a ver que Jesus está querendo dizer alguma coisa muito interessante. Jesus está passando para eles uma ideia sobre Israel, porque Israel queria saber com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas. Israel queria saber quem era o filho obediente. Na cabeça deles, se eles obedecessem regras e leis, não as da Bíblia, mas a que eles achavam que era importante, eles estavam obedecendo a Deus. Então eles veem a Jesus com esse tipo de pergunta e com esse tipo de questionamento. Mas Jesus fala algo interessante, irmãos. Essa história da figueira, de amaldiçoar a figueira, isso era algo muito forte para os judeus, porque Israel sempre é comparado com a figueira. Nós vamos ficar nesse texto, mas dá um pulo comigo em Oséias, capítulo de número 9, versículo de número 10. Olha que texto interessante falando sobre Israel. Oséias, capítulo 9, o verso de número 10. Abre aí comigo. Oséias, capítulo 9, o verso de número 10. Diz assim: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Esse texto aqui fala algo muito interessante. Jesus diz que quando Israel foi se encontrar com Deus, era como se fossem os primeiros frutos de uma figueira. Mas qual foi o problema? Que eles tiveram uma adoração a ídolos tão vergonhosos, e diz o texto aqui, que eles se tornaram repugnantes quanto os ídolos que eles amavam. Por isso que quando a gente volta para Mateus 21, o texto que nós estamos lendo, Israel é comparado a uma figueira, e Jesus vai ver a figueira, e a única coisa que ele encontra na figueira é folha e não fruto. E essas pessoas que estavam aparentemente mostrando alguma coisa, deixando uma característica, ela queria parecer uma boa árvore. Mas qual é a boa árvore? Não é que tem muitas folhas. A boa árvore é aquela que dá frutos. E aí então Jesus utiliza esse exemplo que nós vimos ali da figueira para confrontar os líderes de Israel. A vergonha da sua inutilidade foi exposta para Israel. Porque é um texto muito forte. Jesus diz: vem João Batista pregando sobre a justiça e vocês não ouviram, mas vem as pessoas que vocês desprezam, no caso deles, publicanos e pecadores. Para esses líderes religiosos que estavam ali nos dias de Jesus, como se achavam as melhores pessoas, eles se achavam então dignos do reino, e eles quebraram a cara quando encontraram com Jesus, porque Jesus está dizendo:
vocês não se arrependem do pecado de vocês. Mas os publicanos, ou seja, todo mundo que não é judeu, que vocês desprezam, acham que são a escória da sociedade, essas pessoas abriram o coração, abraçaram a minha mensagem e elas estão entrando no reino mais rápido e primeiro do que vocês. Jesus deixa claro a inutilidade de uma nação que só tem folha, mas não dá fruto, e de uma nação que está agora envolta no engano, achando que eles obedecem a Deus. E é tão interessante, irmãos, no embate de Jesus com essas pessoas, porque eles achavam e diziam para Jesus: nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Jesus teve um confronto real, forte, sincero com essas pessoas, porque elas não estavam dispostas a abrirem o coração, elas não queriam obedecer a Deus, elas queriam viver as coisas do jeito e da maneira delas. Eles tornaram a lei, que era algo impossível de se cumprir. A Bíblia diz que ninguém na face da terra cumpriu, a não ser o Senhor Jesus. E aqueles homens da época de Jesus achavam que podiam cumprir, achavam que eram obedientes a Deus, estava tudo certo. E nada. Jesus expõe então a vergonha de uma inutilidade. Mais uma vez, esse grupo estava mostrando que eles eram espiritualmente estéreis. Não estavam fazendo absolutamente nada. E eles tinham um questionamento. Eles queriam saber qual era a autoridade que Jesus estava fazendo isso. Em Mateus 21, 23, volta para mim, fazendo favor. Mateus 21, 23, eles perguntam para Jesus: com que autoridade você está fazendo todas essas coisas? Quais são as coisas? Entenda bem, Jesus entra em Jerusalém, aclamado, as pessoas estão dizendo para ele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele chega no templo, arrebenta com tudo e diz: vocês estão transformando a casa do meu pai em algo que ele nunca desejou e quis. E aí então a gente vê ali uma desmobilização total daquilo, e ele amaldiçoa a figueira. E aí então fica muito claro que eles queriam pegar uma armadilha perguntando de onde é que a autoridade vinha de Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse: a minha autoridade vem de Deus Pai, porque aí eles já queriam matar Jesus. E é sempre assim, quando não se entende algo, tem alguém melhor, e alguém falando a verdade, sendo sincero, alguém ameaçando o ganha-pão deles, porque eles se alimentavam de tudo aquilo que era colocado no templo, e o templo era sagrado, e vem alguém que está ameaçando agora, porque Jesus não é do meio deles. Jesus tem uma mensagem nova, confrontadora. Jesus está os levando a viver sobre uma forma sobrenatural. E aí então os fariseus, eles estão perguntando alguma coisa para Jesus que de fato eles não conseguiam entender. Eles queriam saber de Jesus: Jesus, qual é a autoridade, de onde é que vem essa autoridade que o Senhor está operando esses milagres aqui? E aí então Jesus também faz para eles uma pergunta: o batismo de João, ele é do céu ou ele é da terra? Eles estão perguntando: Jesus, com que autoridade fazes estas coisas, né? Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas e quem te deu tal autoridade? Eles estavam querendo saber então qual era a fonte de Jesus, simplesmente para pegar Jesus em alguma palavra que ele estava querendo dizer, para que eles pudessem então matar a Jesus. E aí então os fariseus, Jesus responde com outra pergunta, e eles não podiam então responder aquilo que Jesus estava perguntando. Jesus pergunta: eu não vou responder, ou melhor, eu respondo se vocês responderem para mim. Com que autoridade, vem o batismo de João? Bastou uma pergunta para Jesus então calar aqueles homens que estavam querendo questionar. E aí Jesus responde com que autoridade ele estava fazendo. Por incrível que pareça, Jesus diz não para aqueles homens, mas Jesus responde, ele responde com esse texto que nós acabamos de ler. Foi quando Jesus descreve a parábola de 2 filhos. Um pai tem 2 filhos. O pai chega para o primeiro filho e diz assim: meu filho, vai hoje trabalhar no nosso campo, vai trabalhar na nossa vinha, nós precisamos arrumar, está chegando o próximo momento de nós termos a colheita, é necessário adubar, tirar as ervas daninhas, é necessário tirar as folhas mortas que estão na parreira. E o menino diz para o pai: eu vou, mas não foi.
Aí ele chega para outro e diz: meu filho vai. O menino diz: não vou. Na verdade, o primeiro que falou que não vou, né? Ele disse: eu não vou, mas ele arrependeu e foi. O segundo disse que foi e não foi. E aí Jesus está então deixando um grande exemplo para eles. E Jesus faz uma pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Verso de número 31, João Mateus 21, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de você. Aqui fica para nós, irmãos, um grande exemplo e um chamado de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo: quem que fez a vontade do Pai? É aquele que falou que não ia fazer, mas foi. Porque Jesus disse: existem pessoas aqui no nosso meio que estão dizendo que fazem a vontade do Pai, mas é da boca para fora. E sabe o que a gente aprende, irmãos? Guarde uma coisa no seu coração: nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Por isso que eu brinco, esse negócio de quem fala, estamos juntos, é papo, é só gogó. Quem fala é porque não está presente, porque quem está presente não precisa de dizer estamos juntos. Ele está, você sabe que a pessoa, ela veio, você sabe que pode contar com ela é alguém fiel em todo o tempo. E Jesus está dizendo exatamente isso, que tem um grupo de religiosos que estão inutilmente ocupando a terra. Eles são como uma árvore frutífera, cheia de folha, que quando você se dirige a elas para se alimentar não tem fruto. É somente aparência, é alguém que diz: eu estou indo trabalhar, eu estou cumprindo o chamado de Deus, eu estou aqui para fazer exatamente aquilo que foi pedido, mas no fundo não fazem. E a gente começa agora a viver esse grande embate que Jesus está vivendo. Sabe, é claro que cumprir as promessas de Deus é uma coisa importante, mas mais importante é a gente fazer realmente aquilo que a gente diz. E Jesus realmente está aqui confrontando aqueles líderes religiosos, porque por fora os fariseus não abriam o coração para Deus. Aqueles que vieram a Jesus, não importando sua posição, foram que aceitaram a sua culpa. Aquele grupo que ele chama de publicanos e prostitutas, eles abriram o coração e se arrependeram, foram trabalhar na vinha. Os líderes dos judeus se viam como dignos de toda a bênção, mas eles só falavam as coisas, mas por dentro o coração deles estava fechado. O verso de número 43, pode fazer um favor, João. Jesus, Mateus 21, 43. 21, 43. Diz assim: portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos para o reino. Essa é a conclusão que Jesus traz de toda essa história. Quem é que faz a vontade do Pai? Não é aquele que diz sim para todo chamado de Deus, mas é aquele que se disponibiliza e que se engaja. Irmãos, nós não podemos ser encontrados como uma figueira que simplesmente ela mostra os seus frutos. Ela mostra as suas folhas, mas ela não tem fruto. Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus? Quantas vezes nós recebemos um chamado? Quantas vezes nós estamos ouvindo ou dizendo um monte de coisa que nós não acreditamos e por não acreditar nós não fazemos? E por que não fazemos? Muitas vezes nós estamos querendo deixar uma transparência. O Evangelho, ele é marcado por homens e mulheres que dizem e fazem aquilo que a palavra nos diz e nos orienta. Porque é muito triste nós queremos passar uma figura daquilo que nós não somos. Jesus está deixando claro e está deixando evidente que quando ele vê uma figueira que deveria dar fruto e não dá, ele está mostrando a inutilidade. Ele está mostrando o vazio, ele está mostrando que a aparência não serve para nada. E aí o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão perdendo o reino, porque o reino não é baseado nas pessoas que falam, mas nas pessoas que obedecem. Por isso nós vivemos hoje um dilema muito grande. Crescem o nome de cristãos nominais,
Mas nós estamos vivendo uma síndrome. Nós estamos encontrando cristãos que não são praticantes. Era algo até pouco tempo inconcebível. Como que um cristão, um crente do Senhor Jesus, que é fiel a Ele, pode não ser praticante? Porque a gente diz, não, eu sou filho de Deus, tudo bem, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não costumo frequentar as reuniões, eu não vivo em comunhão, eu não vivo diante de uma comunidade onde a Bíblia diz que nós devemos congregar. Mas a gente acha que está tudo bem, que está tudo normal. Nós estamos alterando as coisas de Deus e dizendo que nós somos uma coisa, mas nós vivemos com outra completamente diferente. Irmãos, pense bem em um ladrão que diz assim, não tem problema eu ser ladrão. Aí uma hora dessas da noite, 7h15 da noite, ele está planejando que ele vai roubar. Aí pense bem, um ladrão orando para Deus e dizendo assim, Deus, essa noite eu preciso roubar um carro rápido, ou eu preciso roubar uma moto muito veloz, porque com esse carro, com essa moto eu quero fazer mais uma série de assaltos, e eu quero que o Senhor me abençoe para que eu consiga então fazer bastante roubo, e que eu consiga pelo menos 10 mil reais hoje em coisas roubadas, e ainda no final do dia eu venda esse carro roubado, a moto roubada, e ganhe mais um troco. Vocês acham que isso é algo coerente? Alguém orar para Deus, para sair, para roubar, para fazer o mal? É claro que não, irmãos, é algo que não passa na cabeça de ninguém. Mas muitas vezes nós estamos agindo de uma maneira semelhante a essa. Nós estamos dizendo que nós obedecemos a Deus, que nós amamos a Deus, que nós somos gratos a Deus, porque fomos salvos por Ele, mas a gente tem um discurso. Mas quando a gente vai para a nossa prática diverge de tudo aquilo que é um princípio de Deus. Quando Jesus está dizendo aqui, está dizendo para fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles homens separados dos demais da multidão. A roupa deles era diferente. Eles usavam franjas, eles usavam um monte de apetrechos, dizendo, nós seguimos a lei de Deus. E Jesus fala que eles eram um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo, né? Um túmulo. Que tinha ali uma pedra externa bonita, e as pessoas passavam cal, então dava uma caiada nele, era uma sepultura bonita. Mas o que a gente acha dele de sepultura? Morte, podridão, nada que se pode aproveitar. Então esses homens que diziam que serviam a Deus, eles foram exatamente confrontados por Jesus, porque Jesus está querendo coerência da nossa parte. Jesus está nos chamando para um novo tempo. Lembre-se que a obediência não é um preceito para a bênção. A nossa bênção está na pessoa que se chama Jesus, mas a obediência é uma consequência de que Jesus entrou na minha vida e me faz um homem ou uma mulher tementes a Deus. E é por isso que eu vou então me submeter a Deus, a sua palavra, e viver exatamente o que Ele tem para a minha vida. A obediência é fruto de um amor extremo. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu amo, e como filho eu quero agradar o meu Pai que me chamou, que me salvou, que tem me orientado, cuidado e guardado de mim. Obediência precisa ser um desenvolvimento normal na vida dos crentes. Mas hoje, como naquele tempo de Jesus, nós vivemos algo difícil, porque nós nos proclamamos cristãos, dizemos para o nosso Pai, eu vou para a vinha, mas a nossa conduta é algo completamente diferente. Desvirtua, abre, nós temos uma prática diferente da nossa fala. E Jesus está chamando atenção exatamente para isso, para esse grupo de fariseus que estavam ali contrastando com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Esses homens diziam então que eles eram obedientes a Deus. Jesus está dizendo não. Quando a gente pega uma palavra por mês, a gente quer trabalhar sobre obediência. Nós precisamos entender, irmãos, que isso tem que ser algo da nossa vida. Nós precisamos lutar, nós precisamos agora entender que a graça de Deus se manifestou sobre nós, ela se tornou disponível, e nós temos que ter agora um discurso coerente com a nossa prática. A nossa prática precisa endossar as nossas palavras. Chega da gente ficar vivendo nesse mundo que a gente diz aí, nós somos cristãos, e as pessoas olham para nós, e é muito interessante, porque ainda hoje, as pessoas que não são cristãs, elas cobram a nossa conduta de obediência e coerência com tudo aquilo que a gente fala.
E aí, quando Jesus então quer exemplificar para esses homens, ele está dizendo exatamente isso. De onde é o batismo de João? Aí então as pessoas dizem, olha, nós não podemos dizer. Porque eles diziam assim, se dissermos que João Batista, o batismo dele era dos céus, e João veio pregar o batismo de arrependimento, a pregação de João Batista era exatamente essa, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir do fogo eterno? E João Batista pregava arrependei. Jesus iria falar para eles, então, por que vocês não se arrependem? E eles diziam assim, mas se nós falarmos que é dos homens, aí esse povo que está aqui sabe que João Batista é um profeta, eles vão nos apedrejar. A pergunta deles para Jesus é, com que autoridade você faz essas coisas? Jesus está dizendo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu estou debaixo da autoridade do meu Pai, eu sou um filho que diz para o meu Pai, eu vou para a vinha e eu tenho cumprido a minha palavra, diferente de vocês. E aí eles querem saber com que autoridade, Jesus, você faz isso. Jesus disse, eu não vou falar, me responda uma pergunta. Mas Jesus diz essa parábola para a gente dos 2 filhos. E é interessante que eles queriam saber a autoridade, porque a autoridade faz toda a diferença, irmãos. Só que nós sabemos hoje, a Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Para e pensa comigo, se Jesus tem toda a autoridade, existe alguém que está enganando e mentindo para você, que não tem autoridade e dizendo que tem autoridade. O nome dessa pessoa se chama o enganador, o diabo, Satanás, o mentiroso, que muitas vezes coloca mentira na nossa vida. Nós estudamos aqui meses atrás sobre fortalezas que precisam ser destruídas na nossa mente. Toda vez que você acredita em uma mentira do diabo, você dá autoridade para que aquela mentira se torne uma fortaleza na sua mente. A Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa pergunta que eles querem saber aqui é com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus não diz para eles, responde simplesmente com essa pergunta. Irmãos, a autoridade é de Jesus. Mas sabe qual que é o problema? Que quando nós começamos a dar autoridade para uma mentira na nossa vida, nós deixamos de obedecer a Deus e começamos a acreditar em uma mentira que Satanás começa a colocar na nossa vida e nós vamos ficando de lado. E essa mentira vai dando autoridade para que o diabo continue manipulando mais a nossa vida. Aquele estava orando aqui mais cedo e disse que teve uma direção de Deus. Algumas mentiras que nós acreditamos, eu não sou capaz. Eu não consigo dirigir, eu não consigo tirar a carteira, eu não consigo passar no exame que eu quero fazer. Outras coisas, eu não sirvo para ninguém, eu vou ficar carregando peso, igual ela disse aqui no começo, da minha família, de ter que sustentar alguém, ou eu vou ficar só para sempre, ou eu não sirvo para ninguém, ou eu não sou bom em nada daquilo que eu faço. Você entende que todas as vezes que você começa a acreditar em uma mentira, você dá autoridade para aquela mentira, e aquela mentira se torna então uma fortaleza na sua vida que não vai deixar você viver debaixo da obediência de Deus, porque na sua cabeça você sempre vai estar pensando assim, puxa vida, eu estou sempre à beira do caminho, eu estou sempre defasado, eu não sirvo para nada. O diabo, ele é astuto em todas essas coisas. E eu entendo que a palavra que Deus está trazendo para nós hoje de obediência é exatamente essa. Seja alguém que disse lá atrás que não iria, mas que levantou, colocou a mão na consciência, se arrependeu e foi. Nada, irmãos, e nem ninguém pode nos impedir ou nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi separado, chamado, capacitado por Deus para viver os sonhos e os planos dele para a sua vida. Você foi chamado lá em Gênesis capítulo 1 para governar sobre todas as coisas. Quando Deus pega o homem, Deus coloca a terra sobre o homem e diz, dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os campos. Não é alguma coisa que a gente faz em determinada medida. Quando a gente olha para uma montanha, você pode ver só um monte de pedra, mas se a gente entende que nós podemos dominar aquilo, alguém vai lá, cava aquele monte de pedra, coloca aquilo no fogo, derrete, faz então ferro, faz o aço, e daí a gente tem os carros, veículos e outras coisas mais que nós andamos. O homem consegue descobrir no petróleo, a gasolina consegue descobrir no petróleo, o plástico consegue descobrir no petróleo, tantas outras coisas. Pega
pega isso, a gente começa a dominar e a governar, porque Deus nos deu essa capacidade. Nós temos aqui um púlpito que está na nossa frente, mas esse púlpito, ele não nasceu. Alguém teve que enxergar ele dentro de uma árvore, ele está exercendo domínio, ele está caminhando debaixo do favor de Deus. Então alguém vai lá e pega uma árvore, faz dela tiras de madeira, e nós conseguimos construir as coisas que estão ao nosso redor. Por isso que Deus está nos chamando para uma vida plena, uma vida abundante. Nós não podemos mais, irmãos, ter um discurso e termos uma conduta diferente do discurso que nós adotamos. Jesus está nos chamando para uma vida plena, para uma vida abundante. Ele está dizendo que se nós obedecermos a Deus, nós poderemos de fato viver e demonstrar o nosso amor a Deus. Lembre-se bem, não obedecemos para ser abençoados, porque a bênção não vem pela obediência. A bênção vem por meio de intermédio de Jesus Cristo. Ele é o motivo de toda a nossa bênção. Já citei para vocês Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas então nós precisamos hoje ter uma coerência. O mundo clama, irmãos, por alguém que é autêntico, alguém que é fiel, alguém que diz: conta comigo e conta comigo. Se você deu a sua palavra, venha arrastado, venha debaixo do sol, venha debaixo de chuva, chegue aqui, se arrastando de qualquer jeito, mas chegue, dê a sua palavra. O apóstolo Paulo diz que depois de pregar, ele tinha uma luta consigo mesmo. Ele diz que ele esmurrava o seu corpo para que a sua mensagem não fosse diferente da sua conduta de vida. Quantas pessoas hoje estão precisando fazer isso, mas às vezes nós nos damos por satisfeitos por parecermos uma figura. Nós queremos dar uma aparência, nós queremos mostrar. Meu irmão, chegou um tempo disso ficar para trás na nossa vida e na nossa caminhada, porque o reino de Deus é uma promessa para aqueles que estão obedecendo aos princípios e preceitos celestiais, para a gente viver aquilo que Deus nos tem dado com sua glória, com a sua bênção, com o seu favor. Somos chamados a vivermos a melhor coisa que Deus tem para nós. Somos chamados para vivermos o sobrenatural. O nosso socorro vem do alto. Irmãos, o nosso sustento vem do alto. Tudo que a gente precisa vem do alto. Se tão somente nós entendermos que é dele que vem o maior que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos, e Deus então nos dará uma cobertura de graça, de favor. Deus então abençoará a nossa vida de uma forma tremenda, e nós poderemos desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós, desde que a gente abra nosso coração e que a gente comece a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Nessa parábola dos filhos que nós lemos aqui em Mateus capítulo 21, eu queria extrair algumas lições para nós. A primeira delas é que aprendemos aquilo que Deus quer de nós. Fica uma pergunta para nós, porque diz aqui que o pai disse para o filho: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. Deus tem uma palavra para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem algo específico para a sua vida. Você sabe qual é a vontade de Deus. Pare e pergunte para Ele mesmo: Deus Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quando a gente vê a parábola, ela é muito forte nesse aspecto. Deus quer que acreditemos e respondemos a mensagem do reino. A questão é como nós vamos responder. Nós podemos responder obedecendo a Deus. Em outras palavras, Deus está procurando uma mudança interior que leve à obediência, para que a gente venha fazer a sua vontade, assim como o primeiro filho. Deus está te chamando hoje. Alinhe o seu discurso com a sua conduta. Não seja uma árvore que pareça alguma coisa que não é. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. João 12 é um texto que nós conhecemos, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram Jesus. Sabe por quê? Eram bons demais. Se achavam merecedores, se achavam supra-sumo, se achavam obedientes a todas as coisas. Eles estavam por tanto tempo esperando a salvação se apresenta diante deles e eles dizem: não, queremos a salvação do nosso jeito, não obedeceram a Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa: Deus tem algo para dizer com você. A segunda coisa, não seja como o segundo filho.
Muitas vezes, como cristãos, a gente diz sim para Deus. E, portanto, nós somos lembrados nessa palavra que temos que assumir um compromisso. Às vezes, irmãos, eles dizem que nós somos um povo falso. Porque os cânticos que nós entoamos aqui, nós entoamos da boca para fora e nós não cantamos. A hora que a gente diz que Deus é o nosso Senhor, tudo entrego a Ti. Mas a gente não entrega. Tem uma área da nossa vida que a gente quer controlar. Tem algumas coisas que Deus fala para a gente que a gente diz, não, eu não vou fazer. Tem algumas implicações que nós temos que limitar e desejar, e aquilo que é um desejo forte do pecado instala no nosso coração, a gente tem que dizer não. Então a gente canta uma coisa e a gente vive outra completamente diferente. E aí a gente entende, né, alguma coisa que Jesus disse lá atrás. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu. Entende, irmãos, que um discurso muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. E aí a gente não pode ser hipócrita. Hipócrita é a gente querer parecer uma coisa que a gente não é. Quando a gente fala sobre obediência, faça isso. Alinhe a sua conduta com a sua fala. Quantas vezes as pessoas não vêm na igreja por culpa nossa, por questão nossa? Quantas vezes eu já ouvi pessoas que se diziam cristãs e nunca deram testemunho? As pessoas diziam para ela, eu não vou na igreja, onda sua, para ser igual a você, não de jeito nenhum. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Entende como isso é sério? Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. As pessoas perguntam, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a figueira é uma figura de Israel. Quando ela precisava dar fruto, ela tinha folha, ela tinha aparência. E Jesus não quer ninguém que pareça alguma coisa. É o mesmo princípio que a gente vê na vida de dois homens, Ananias e Safira. A Bíblia diz que havia discípulos na igreja primitiva, mas não diz que Ananias e Safira, eles eram discípulos. Falam que era um casal que queria parecer o que todo mundo estava fazendo. No começo da igreja, a igreja precisava sustentar os apóstolos, precisava sustentar as missões que eram feitas, o evangelho estava começando a progredir, e diz a Bíblia que as pessoas vendiam seus terrenos e colocavam aos pés dos apóstolos. E a igreja então tinha mantimento, havia algumas viúvas necessitadas que recebiam aquilo que precisavam, e elas eram sustentadas pela igreja por esse ato que essas pessoas estavam fazendo. E elas davam de coração. Mas diz a Bíblia que chegou um casal e falou assim, ó, vamos vender o nosso lote e vamos fingir que a gente está dando tudo aquilo que a gente tem também. Então eles venderam o lote deles por 100 mil reais e chegaram para Pedro, primeiro, né, chegou o homem, depois chegou a mulher. O homem chegou para Pedro e falou assim, toma aqui 50 mil, vendi meu lote por esse preço, estou entregando como oferta para Deus. E Pedro fala assim, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? O dinheiro não era seu? Você podia vender, pôr fogo nele, queimar, enterrar. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas por que você está falando uma coisa e fazendo outra? Por que você está vindo enganar o Espírito Santo de Deus? Por que isso? O que você quer parecer? Você quer ser uma figueira cheia de folha que não dá fruto? E ele secou imediatamente. Dito isso, Ananias morre subitamente. 3 horas depois chega a sua esposa. E ela chega, Pedro, nós vendemos o nosso lote. E Pedro pergunta, por quanto? Por 50 mil. E era 100. E Pedro fala assim, olha, por que vocês querem parecer alguma coisa? Por que vocês são como uma figueira cheia de flor? Está vendo ali os pés daqueles homens que acabaram de sepultar o seu marido e sepultaram você. Secou-se de alto a baixo aquela figueira que não deu fruto, mas tinha folhas porque queria parecer. Era demonstração simplesmente de algum vazio que não havia na vida deles. Irmãos, a palavra de Deus para nós nesse mês é esse. O Senhor está nos chamando para a gente fazer a diferença. O Senhor está te dizendo, alinhe enquanto é tempo o seu discurso com a sua conduta. Deus não está dizendo para você simplesmente mudar o seu discurso. Deus está te dizendo, mude a sua conduta. Por que você vai mudar a sua conduta? Porque você ama a Deus.
não para que você seja amado por Deus, porque amado nós já somos. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Já foi mostrado, demonstrado o amor de Deus. Deus não nos ama por alguma coisa que a gente faz, porque Ele nos amou quando a gente não prestava, quando a gente era um filho rebelde, quando a gente era um desobediente, quando a gente merecia ser pregado por Ele na cruz, quando a gente merecia morrer pelo nosso pecado. Deus olhou para você, Deus olhou para mim, teve compaixão de nós, e Deus veio nos resgatar, Ele nos estende a mão, Ele nos dá o remédio, Ele nos chama para uma nova oportunidade, Ele nos chama para viver o sobrenatural, porque Ele nos ama, e a única coisa que Deus pede para a gente é sejam coerentes com aquilo que vocês receberam. Se eu lhes dei vida, se eu lhes dei perdão, vivam de acordo com o perdão, mudem o estilo de vida, sejam coerentes. Não dá mais, irmãos, para dizermos uma coisa e fazermos outra completamente diferente. Não dá para dizer que a gente confia em Deus, a gente tranca a porta da nossa casa com 10 ferrolhos, 10 fechaduras. Não dá para dizer que a gente confia em Deus, mas a gente não vem na igreja porque a gente tem medo de que alguma coisa aconteça no caminho. Não dá para dizer que a gente confia em Deus e a gente não consegue ir no supermercado na esquina da nossa casa porque a gente tem tanto medo, tanto pavor que algumas coisas podem acontecer. Entende? Chega disso, que a gente seja como aquele filho que pode até ter falado alguma coisa errada em determinado momento, mas a conduta nossa precisa ser de acordo com a nossa fala, com o nosso evangelho, com a nossa coerência. Irmãos, Deus tem nos chamado para brilhar no local onde nós estamos. E o nosso brilho precisa ser real e verdadeiro. A gente não pode ser um fogo de palha, a gente não pode ser uma imitação, a gente não pode ser algo que é fake, que é falso, algo que as pessoas vão bater o olho e vão falar isso aqui é uma mentira. As pessoas estão procurando pessoas reais e verdadeiras que dizem aquilo que falam, que têm fruto. A Bíblia não diz que a gente tem que ter muito fruto, mas a gente precisa dar fruto. A obediência, ela é fruto de um relacionamento que nós temos com Deus, de um amor que foi estabelecido no nosso coração. Deus nos está chamando para fazermos toda a diferença. Cabe a mim e a você dizermos ao Senhor: Senhor, eu digo sim ao seu chamado. Senhor, eu estou aqui pronto para cumprir. Eu estou aqui para ver os milagres do Senhor. Se o Senhor disse para o menino: vá para a minha vinha, pergunte para o Senhor para onde é que eu devo ir. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos uma carta viva, chamados para testemunhar da misericórdia e do favor de Deus. Nós passamos um vídeo aqui, vocês viram? Esse vídeo está chamando simplesmente isso. Faça contato com uma pessoa nessa semana. Chame ela para conversar. Diga assim: olha, Deus está fazendo uma coisa tão grande no meu coração. Diga para ela o milagre que nós estamos vivendo aqui na igreja. Olha, nós éramos um povo que não tínhamos talvez tanta perspectiva. Hoje a gente está um povo que está reunindo, está juntando. Nós saímos na praça para pregar. Nós vamos começar a construção de um novo templo. Nós vamos fazer um local ali que é nosso, para onde a gente pode então ter uma base, para dali sair pregadores. Nós estamos investindo nos nossos jovens, nós mudamos a cara da igreja, porque a gente quer investir na igreja de amanhã, queremos deixar sucessores, estamos trabalhando com todas essas coisas. Dê o testemunho daquilo que Deus fez para você, diga: olha, essa semana eu orei, Deus tocou no meu coração, e algumas coisas estão mudando na minha vida. É assim que a gente começa a cumprir o chamado, a testemunhar o que Deus tem para nós. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Compartilhe com ele o que vocês têm ensinado. Pregue-os, ensine-os, batize-os, para que o meu nome seja conhecido e para que vocês possam então desfrutar tudo aquilo que eu deixei e estabeleci para vocês. O chamado de Deus para nós, irmãos, é exatamente esse. Abra o seu coração, seja verdadeiro na sua fala, seja coerente, não tenha um discurso simplesmente vazio, não seja uma árvore somente com folhas. Deixa o fruto vir para fora e deixa a graça de Deus tomar conta do seu coração. Deus quer que por meio de você muitas pessoas o conheçam
Ele quer que você frutifique, que a glória dele venha, que o favor dele seja conhecido e que o nome dele seja honrado. Nós estamos aqui prontos e aptos para vivermos o Evangelho da melhor maneira possível. Mas fica para a gente uma advertência: seja aquele que obedece e que faz a vontade do Pai. Um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele não foi. Mas arrependido depois, ele foi. Tinha um segundo filho, ele disse: meu filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: eu vou, meu pai. E disse aquilo da boca para fora: foi ficar em casa. Quem é que fez a vontade do Pai? Se você está pronto hoje para fazer a vontade do Pai, se você se sente chamado e impelido, se você quer largar um discurso falso, se você quer viver um evangelho real e verdadeiro, se você quer provar que você ama a Deus, irmãos, não é nós fazermos alguma coisa para Deus nos amar, porque Deus nos ama incondicionalmente. Mas se você quer provar que ama a Deus, comece agora obedecendo o chamado de Deus para a sua vida. Comece agora se dispondo e deixando a graça, o favor, o amor dele mudarem o seu coração. Deus quer fazer algo fantástico, extraordinário, pleno e sobrenatural na sua vida. Nós queremos viver o grande amor que ele tem para nós. Nós queremos viver essa graça maravilhosa e queremos ver o Senhor se mover de uma forma sobrenatural. Pessoas chegarão até você. Você encontrará e verá pessoas, conexões serão feitas. Escute o que eu estou te dizendo, abra sua boca, diga para as pessoas o que é que Deus está fazendo na sua vida. Diga para as pessoas os milagres que estão acontecendo. Às vezes a gente acha que pregação é alguma coisa, não. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus viesse sobre nós, Ele nos daria poder. Poder sabe para quê? Para testemunhar. Sabe o que é testemunho? É alguém que vê e experimenta alguma coisa. Eu posso testemunhar aquilo que eu estou vendo. E eu estou vendo Deus trabalhar na minha vida. Eu estou vendo a graça e o favor de Deus vindo sobre mim. Eu estou vendo algumas coisas acontecendo. Eu estou vendo um milagre acontecendo. Eu tenho testemunho para dar. E você também tem. Comece a compartilhar essas realidades. Deixe as pessoas conhecerem do amor, do favor, da graça e da bênção de Deus. E venha fazer parte desse povo mais que vencedor que Deus tem colocado na terra. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que nesse momento a gente pudesse de fato abrir o nosso coração ao Senhor. Queria que nós orássemos nessa hora. Queria que você estivesse disposto no seu coração a dizer para Deus: Deus, eu não quero ter um discurso, eu não quero falar uma coisa e viver outra diferente. Se está cheio, se já encheu a medida, se você não quer mais viver uma falsidade, se você não quer mais ser uma árvore que parece ser uma coisa, mas é outra completamente diferente, em nome de Jesus, comece a orar ao Senhor agora e diga: Senhor, eu quero alinhar a minha conduta ao meu discurso, eu quero ser conhecido como crente no meio onde estou, eu quero ser conhecido como alguém que vive o Evangelho, eu quero deixar práticas que não são práticas de um cristão, eu quero abandonar pecado, eu quero deixar a miséria que muitas vezes eu tenho vivido, a mentira, eu quero deixar essas coisas que parecem folhas na minha vida. Irmãos, Deus está te chamando para um novo tempo, sabe? Se você quer de fato demonstrar o amor ao Senhor, mude a sua conduta, essa coisa da gente ficar falando. O Evangelho não é pregado muitas vezes pela nossa fala. Um pregador na antiguidade já falou: pregue em todo tempo, e quando for necessário, use palavras, porque a gente não precisa de palavras para pregar. Para pregar, a gente precisa simplesmente de um coração que caminha, um coração que é acordado com a palavra que a gente fala. A gente precisa de um coração alinhado com a vontade do Senhor. A gente precisa de viver o amor, a bênção, aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa dar fruto, ainda que o nosso fruto seja algo pequeno, aos olhos de muitas pessoas insignificantes, mas não será aos olhos de Deus. É um tempo de alinhamento, porque Deus está começando a trazer para nós palavras de cura, palavras de poder. Irmãos, Deus está trazendo para nós milagres, algo novo, algo sobrenatural vai começar a acontecer no nosso meio, na nossa vida, e você precisa estar alinhado, engajado com isso. Não seja como os religiosos da época. Vamos deixar discurso de lado e vamos assumir a autenticidade daquilo que nós somos.
Você precisa honrar a sua palavra. Você precisa ser fiel aos princípios que você estabeleceu na sua vida. Você precisa caminhar de um modo digno pelo qual você foi chamado. Paulo diz que algumas coisas que nós fazemos antes do Evangelho, elas são vergonhosas de até dizer. O seu passado não importa. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas que passaram, eis que tudo se fez novo. Venha viver a novidade de vida, venha experimentar o melhor, venha caminhar diante de Deus, dizendo que obedece a Deus, não como aqueles fariseus religiosos da sua época, que diziam que eles estavam ali prontos e aptos, que eles eram obedientes, eles só queriam um meio de pegar Jesus, porque Jesus nos confrontava. Mas irmãos, nós queremos viver em paz com Deus, queremos viver a plenitude da vida de Deus, queremos viver a graça da vida de Deus, queremos viver nos céus. Deus tem algo maravilhoso, sobrenatural para fazer na nossa vida. Que você seja um dos filhos que faz a vontade de Deus, porque se Deus se dirigir a você, você diz: sim, meu Deus, eu estou pronto, apto, meu discurso não é diferente da minha conduta. E fazendo isso, então, nós podemos viver e desfrutar de tudo quanto Deus tem para nós. Nós queremos ouvir naquele dia: vinde a mim, filhos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação da terra. Queremos ser os obedientes, guardados no Senhor, marcados pelo seu amor, envoltos pela sua graça, aqueles que vivem e dependem de tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Deus quer derramar algo poderoso, sobrenatural sobre você. Esteja disposto, alinhe a sua vida, arrume a sua casa, arrume a sua vida, ajuste a sua conduta, deixe essas coisas caminharem juntas e vamos juntos, irmãos, cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas suas relações de trabalho, nas suas relações com seus familiares, com parentes, com amigos, com vizinhos, tudo aquilo que precisa ser arrumado e ajustado para que a graça, que a glória e o favor de Deus venham sobre nós. Esse é um tempo de um chamado de Deus. Chega de sermos uma árvore com somente folhas, porque Jesus não quer esse tipo de coisa. Que Ele possa, de fato, nos levar para um novo nível, para que a gente possa viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. Sabendo que Deus nos ama, Deus tem o melhor, e Deus quer realizar o seu melhor na nossa vida. E que essa graça de Deus continue sendo derramada no nosso coração. Que a gente seja como filho obediente. Vimos que Jesus aprendeu obediência por algumas coisas pelas quais Ele passou. E Ele nos dá esse chamado, Ele nos leva a experimentar o melhor que a gente pode viver e que a gente pode desfrutar da bênção e do favor de Deus. Eu entendo que essa noite é um momento para a gente, de fato, abrir o nosso coração. É uma noite que o Senhor está nos chamando para um concerto, para algo tão simples, tão maravilhoso, que você possa dizer: Senhor, eu cansei de ter um discurso e de ter uma outra conduta. Eu quero me alinhar àquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é pleno, para que a graça do Senhor venha sobre nós. Que assim a gente caminhe, que assim a gente suba de nível, que assim a gente possa desfrutar mais e mais do favor, da bênção e do amor de Deus. Amém? Queria chamar o pastor Alberto aqui. Vem cá, pastor, nos abençoe, ministre sobre nós, ore por nós, que o que o Senhor colocar no seu coração nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor Jesus, por todos os irmãos. Irmãos, Mateus, hoje a palavra foi Mateus, né? Mateus 16, 19 diz assim: eu vos entrego a chave do reino, e aquilo que for ligado no céu, bem na igreja, que for ligado no céu, na terra será ligado no céu, e aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Então Deus concedeu esse poder à igreja. Poder de orar, de romper as barreiras, enfrentar o inimigo, derrotar o inimigo. Nós vamos fazer isso aqui agora. O Vasco trouxe um casal aqui, passando muita dificuldade, veio pedir oração. Antes dessa igreja se constituir aqui, irmãos, aqui era uma oficina de bicicleta. Depois saiu a oficina de bicicleta, veio uma tornearia, outra oficina.
saiu essa oficina e chegou à oficina do Senhor aqui. Aleluia. Para consertar almas. Aleluia. Amém? Irmão, crê nisso? Amém. Nós conduz o casal aqui. Irmãos, vou pedir à igreja que nós entremos agora em batalha espiritual. Vencer o inimigo nesse momento. Nós vamos orar, a palavra foi entregue, explanada, de uma forma brilhante. O Senhor falou ao nosso coração e agora nós vamos exercitar a nossa fé. Amém? Então eu peço à igreja que estenda suas mãos aqui para esse casal. Não é o nome, não. Ah, eles são irmãos, né? Regina, a Sandra e o Luiz. Luiz de Jesus. Seu sobrenome é... Olha, você já é Jesus. Amém. E você já crê no Senhor Jesus como seu suficiente Salvador? Amém? Glória a Deus, irmãos. Que declaração maravilhosa é essa, né? Já receberam o Senhor Jesus. Então nós não sabemos o que se passa com vocês, qual é a dificuldade, não existe. E a igreja agora vai orar por vocês. E nós vamos vencer as dificuldades. Amém? Então estenda as mãos aqui, irmãos, e vamos orar nesse momento. Eu até gostaria que duas senhoras voluntárias viessem até abraçar a Georgina e a Sandra, e um varão, eu acho que ou o Marquinhos, e os irmãos estendam as mãos aqui e vamos lá. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, a tua palavra é a verdade. Nós cremos na tua palavra. E a tua palavra nos orienta que nós podemos orar pelos enfermos, pelos problemáticos, pelas dificuldades. Senhor, aqui estão essas três pessoas nesta hora. Nós não conhecemos qual é o problema dele, mas tu sabes. E em nome de Jesus nós declaramos agora a vitória para essas pessoas. Os senhores declararam aqui que já confessaram e creram no Senhor Jesus como seu Salvador. Então agora nós pedimos que o Senhor acrescente a bênção de que eles necessitam nessa hora. O Senhor toma a vida de cada um desses momentos. Cada uma dessas irmãs e aqui desse Senhor. Senhor, estenda a tua mão poderosa sobre essas vidas, Pai. Senhor, tu conheces o coração de cada um deles. E nós nos entregamos diante de ti nesta hora. E pedimos que o Senhor faça repousar a tua bênção, a tua graça e a unção do Senhor Jesus sobre essas vidas. Nós declaramos a vitória e declaramos vencido toda seta do inimigo que porventura tenha sido direcionada para essas vidas, Pai, na autoridade que o Senhor conferiu à igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nome que é sobre todo nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Fala, graça. Nós estamos encerrando o nosso culto. O pastor falou aqui hoje na mensagem sobre bênção de vitória. O pessoal vai lá. Essa semana, pastor, na igreja, foi o que eu te falar, viu? Recebeu uma bênção extraordinária. O pastor nem sabe, mas já está lá. É bênção. O Senhor está abrindo caminho para nós. Mandando coisa de onde a gente sabia, menina. E está apostando no nosso corpo. Chegando aí. Então, o Senhor tem bênção para nós. Não é sem razão que a gente fala isso aqui há 10 anos. O Senhor tem bênção para essa igreja. A bênção eu falei das oficinas, né, que vieram aqui. E agora o Senhor mandou muito sério técnico para essa oficina, viu? São técnicos diferenciados, né? Nós somos técnicos. Sei lá se essa palavra cabe, né? Mas nós somos os operários do Senhor. Amém, irmã? Glória a Deus. O amor de Deus Pai e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com o irmão, com a irmã, com os missionários urbanos, missionários transculturais e enfim com todo o povo de Deus na face da terra, hoje
e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada, cheia de bênçãos, que é o que o Senhor tem para nós. Viu? Estaremos aqui terça-feira, nós homens, quarta, mulheres, na terça orando, e no domingo que vem nós aqui novamente. Amém? Deus abençoe.